Olá pessoal, está começando mais um Radioteca em Pauta. E os temas de hoje são a recente prisão do ex-presidente Lula, preconceito linguístico e autismo. Não esqueça de deixar o seu like, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhe com seus amigos. Roda a vinheta. E o primeiro tema da nossa discussão é o autismo ou transtorno espectro autista, que são problemas que acarretam problemas no desenvolvimento linguístico, no processo de comunicação e interação e no comportamento social. No mundo todo, a gente tem mais de 70 milhões de casos de autismo. E no Brasil, a gente tem os números de 2 milhões de pessoas que sofrem desses problemas, que vão de formas mais leves até a sua forma mais grave de ser apresentada. As pessoas que sofrem de autismo, elas têm dificuldade para afirmar relações sociais ou afetivas e dão mostras de viver em um mundo isolado. E, assim, não é perceptível fisicamente uma pessoa que tem autismo, você não vai perceber olhando para ela, mas sim no jeito dela falar ou no jeito dela se comportar em meio aos outros. Bom, vale lembrar que o tipo mais comum, digamos assim, mais comum de autismo é o autismo de alto funcionamento, que é o autismo leve, que a gente não consegue perceber assim tanto, porque as pessoas agem de forma normal. Só que elas têm uma grande capacidade de discutir sobre determinados temas que as encantam por vários e vários momentos. E isso é uma característica bem forte desse tipo de autismo. Bom, e essas pessoas, elas são tidas como nerds, porque elas se focam muito nos assuntos em que interessam elas. É tanto que elas chegam a... Quando elas conversam com você, elas chegam a discutir com você, porque elas sabem tudo e querem mostrar isso. Só que isso é mais para elas fugirem de outros assuntos que vai mais interessar a você. Bom, e só comentando o que a Ellen falou, que é uma questão muito interessante, no caso do autismo, do autista, que ela disse que gosta de viver isolado. E isso muitas pessoas têm como mito, porque o preconceito da sociedade contra essas pessoas é muito grande, porque surgem vários mitos a respeito de pessoas que têm autismo, como os de dizer que eles não gostam de contato com outras pessoas, que eles gostam de viver isolados, que se você falar com ele, ele vai se irritar muito fácil, ele não gosta de estar perto de outras pessoas ditas normais. Então, isso a gente tem como um mito, porque, na verdade, elas gostam sim de conversar, de estar próximo a outras pessoas, só que de forma leve, porque a gente sabe que elas não são, elas não têm a mesma característica que eu tenho, de estar próxima da Ellen, Elas de não chegar, sabem interagir. abraçar de uma forma assim, tipo, tá aqui de boa, aí eu chego e te abraço do nada. Não, com elas tem que ter esse cuidado, essa preocupação, na maneira como você vai chegar. Mas isso não quer dizer que você não deva manter o contato com essas pessoas. E justamente por causa desse preconceito e estereótipos e confusões que a gente causa na nossa cabeça por não saber muito sobre o autismo, que foi criado o dia 2 de abril, que é o dia de conscientização do autismo, que justamente é para isso, para conscientizar as pessoas, para falar mais sobre esse assunto que às vezes a gente não fala muito e não dá muita importância, mas que atinge muitas pessoas no Brasil e no mundo. Então, e é até importante essa prática de ter um dia da pessoa autista, porque tem muita gente que já está acomodada com o que é dito a respeito dessas pessoas. Então, elas têm que ter esse conhecimento de como elas se sentem, de saber que elas gostam de ter uma pessoa presente, que elas gostam de contato, que elas, assim como todo mundo, elas necessitam de alguém para estar conversando. E a gente não vai estar o tempo todo embasado só na família, a gente precisa de amigos. Então, assim como como nós, ditos normais, como eu já disse, a gente precisa de amigos, essas pessoas também precisam. E muitas vezes, quando elas são isoladas por parte da sociedade, é o que causa mais esse afastamento, esse medo das outras pessoas, de achar que se eles chegarem perto, aí você... vai acontecer algo, eles vão lhe agredir verbalmente ou de outras maneiras. Aí eu acho que é isso que é o maior preconceito das pessoas. Elas não procuram saber o que as pessoas autistas elas sentem, o que elas gostam e etc. O preconceito vem mais pela ignorância do assunto, né? Porque, assim, se a gente soubesse mais, justamente por isso que tem um dia da conscientização, se a gente soubesse mais, se a gente procurasse mais informações, seria mais fácil lidar com essas pessoas e não se afastar, como muitas das pessoas fazem. E lembrando que é muito importante o acompanhamento da escola, de médicos. E, assim, a escola é muito essencial, assim, porque ela vai incentivar a inclusão dessa pessoa
Com as outras, porque a gente sabe que a maior fase de uma criança, tipo, ela nasce, acarreta o autismo, que a gente sabe que não tem cura, mas tem os tratamentos para melhorar e tal. Se a gente começar essa prática de conscientização nas escolas, essa pessoa tipo, vai levar uma vida muito melhor, porque não vai ter aquela pressão e tal. E assim, como tu falou, o autismo ele pode ser identificado entre 1 ano e meio e 3 anos, mas só que os sinais iniciais aparecem nos primeiros meses. Então, a gente pode tratar desde aí, a gente pode tratar melhor essas pessoas desde aí, porque são gente como a gente acaba, às vezes, perdendo a humanidade, acabam parando de tratar elas como pessoas normais que elas são, só porque ela tem esse tipo de deficiência. Bom, além do transtorno do autismo de alto funcionamento, a gente também tem o transtorno de autismo, que é a forma mais grave desse autismo, que as pessoas elas se sentem têm um comportamento muito repetitivo e mais dificuldade de interação. Então, eu acredito que esses casos que devem ser os priorizados, porque tudo bem, a gente sabe que se eu estou aqui contigo conversando, eu repito, é claro que uma hora vai chegar o limite, mas tem que ter o cuidado de como agir com essas pessoas, porque a gente sabe que não é proposital, então tem que ter sempre o cuidado. Uma certa compreensão. Uma compreensão, justamente. E você, convive com algum autista? Deixa aqui embaixo a sua experiência sobre esse assunto. Bom, a nossa segunda pauta de hoje é a recente prisão do ex-presidente Lula, que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter recebido o imóvel triplex no Guarujá como propina dissimulada da construtora OAS. Em troca, ele teria favorecido a empresa em contratos com a Petrobras. Bom, para muitos, a prisão do ex-presidente Lula é só por causa da eleição. Se não fosse um ano eleitoral e ele não fosse pré-candidato e talvez o possível ganhador das eleições, sua prisão não corresse a galope de guepardo, que é o animal que mais corre. Então, a gente tem que essa condenação do Lula, ela está correndo de forma muito acelerada, porque a gente vê que consegue ver claramente que não é por motivo dessa condenação, do real motivo da condenação do triplex, porque a gente não tem provas que era dele e tudo, como ele está sendo acusado, e muitos dizem que é só por causa mesmo da eleição, porque eles querem tirar o PT do poder. E também porque mesmo ele estando preso, ele tem 31% de chance de ganhar. 31% das intenções da população em votar nele. Então a gente vê assim, muito que a população apoia ele e quer ele de novo no governo. E isso deixa a oposição muito apreensiva, com medo de que ele venha ser ganhador dessas eleições. E é como as meninas estavam falando, o Lula ele é muito querido na maioria da população brasileira, porque ele foi um dos presidentes que mais se empenhou em cumprir o seu papel real com a sociedade, os seus deveres. Porque a gente tem que, nenhum representante político é assim totalmente 100%, mas ele foi o que mais cumpriu um papel assim com a sociedade, que se preocupou com a população de baixa renda, aqueles mais esquecidos, as pessoas mais invisíveis dentro da sociedade. E uma dessas investidas da oposição para acelerar ainda mais o processo da prisão do Lula foi que eles afirmaram que foram investidos mais de R$1 milhão para reformar o triplex, que seria na cozinha e para pôr um elevador privativo. Só que, assim, o Moro, ele falou que ele negou que iam ter vistorias lá no triplex, só que o MTST invadiu e filmou o local sem permissão, é claro. Não apareceram nenhuma prova a respeito disso, desses investimentos e não tinha nada feito assim no apartamento que confirmasse isso que o Moro falou. Não tinha uma cozinha reformada, não tinha esse elevador privativo que eles tanto falavam para impulsionar essa acusação no Lula. E a gente pode perceber, com base nisso, que eles estão tentando mascarar informações. Tipo, eu acredito que essa decisão de não fazer a vistoria no apartamento é justamente para que essa prisão ocorresse mais rápido e para deixar, tipo, muitos desinformados a respeito do que está acontecendo, do que é a real situação. E outro ponto que só reforça que essa prisão foi um golpe foi quando houve o pedido de habeas corpus do ex-presidente, que a gente tinha 11 pessoas votando, e quando a gente teve essa votação empatada, a presidente do STF, Carmen Lúcia, ela nem hesitou em votar contra esse pedido. Então, isso a gente consegue perceber que eles queriam que a prisão do Lula fosse decretada o mais rápido possível.
E, em consequência da prisão do ex-presidente, ocorreram várias revoltas e manifestações pelo Brasil inteiro, que só reforçam o que a gente está falando, que a maioria da população é a favor do Lula. E a maioria dessa população, elas buscam informações em canais de rede aberta e outros meios de comunicação, que na maioria das vezes, elas não contam todos mascaram os fatos. a verdade, não conta a real situação do que está acontecendo nesse processo de prisão do Lula e os reais motivos. Eles meio que escondem, eles só mostram o que é interessante a eles mostrar. Como, por exemplo, a gente teve, assim, eles transmitiram ao vivo no Globo News quando o Lula estava se pronunciando para uma maioria lá petista. E aí eles não mostraram uma hora que eles começaram a xingar a Globo e falar que era para tirar a Globo do ar. E aí, isso é um exemplo de que eles só mostram o que eles querem e o que é interessante a eles. Manipulando o que realmente acontece, na busca das informações. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa segunda pauta e a gente quer saber a opinião de vocês a respeito desse tema. E nossa última pauta de hoje é sobre o preconceito linguístico. Ele é gerado pelas diferenças linguísticas existentes dentro de um mesmo idioma, associadas às diferenças regionais, gírias e sotaques, entre outros. O preconceito linguístico, muitas vezes, é acarretado principalmente pelo preconceito regional. Muitas pessoas não entendem que a gente tem variações linguísticas e, por isso, começam a fazer piadinha. Porque eu sou do Nordeste, as pessoas de outras regiões que não falam como a gente fala aqui, começam com o dito preconceito. Tipo, porque eu não falo como ele fala, então eu estou falando errado. Aí começa a caçoar das pessoas e etc. Muitas vezes esse preconceito é até mascarado, né, Yasmin? Porque, assim, eles não têm como preconceito isso. Eles só fazem uma piada aqui e acolá e acham que estão sendo engraçados. Leva na E brincadeira. acha isso normal, porque... Muitas vezes isso fere até a pessoa, porque, assim, isso vem do regional, isso vem do tempo da minha avó. Então, tipo, eles têm como certo aquilo que eles estão falando. Então, e também o que a gente escuta muito é que o modo de falar de pessoas de interior. A gente, eles falam, para nós que vivemos aqui na cidade, na zona urbana, é tido como errado, mas não é errado. Aquela é a forma de falar daquele lugar, daquele espaço que eles estão convivendo. E a gente tem que lembrar que a nossa língua, principalmente a língua portuguesa, né? A gente tem o modo cordial de falar e o modo como a gente fala com os nossos amigos. E ninguém deve ser julgado por isso, porque, assim, a gente está entre amigos, é uma intimidade maior e a gente fala do jeito que a gente se sente mais confortável. A gente não precisa falar do jeito formal da língua. Muitas vezes isso já é até habitual de várias pessoas. A gente está numa roda de amigos, até entre amigos, que seria mais comum da gente poder falar de modo mais descontraído. Um amigo nosso fala uma palavra errada, a gente já vai e corrige, começa a rir. Aí tem até um amigo que mora numa região que não é a mesma da sua, aí é uma região menos desenvolvida, aí ele tem um modo de falar lá e você vai e fala, fica tirando onda, em tua cidade tu fala assim, caipira. A gente tem muito essas correções essas manias de dizer que como tal pessoa fala é errado, mas o que acontece é que a gente não conhece a cultura de determinados locais ou o modo de falar de determinados locais. E não tem errado na língua portuguesa. Você fala do jeito que você fala e, assim, numa redação, em algo mais formal, numa entrevista de emprego, isso sim é algo de falar. Deve ser levado a sério. Tem que ter uma forma mais cordial, mais certa de falar. Mas quando a gente está entre pessoas, entre amigos, entre pessoas do cotidiano, a gente não tem essa necessidade de estar falando a todo momento corretamente. Então, pessoal, esse foi o programa de hoje. Curte o vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou a respeito dos temas debatidos hoje. Compartilhe e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. TV Radiotec, você conectado ao conhecimento. Ao conhecimento. Aleluia. Gente, esse aqui é o Wagner que edita nosso vídeo, que tem paciência por nós, mas nem sempre.